a mais um Viva Bem. É o Viva Bem mesmo, viu, gente? Vocês estão vendo que tá diferente, estamos de cenário novo, que tá ficando a cara do Viva Bem. E eu estou adorando tudo isso. E aí, me conta como vocês passaram de final de semana, foi tudo bem? Entrou na vida de vocês o exercício físico? Eu sabia, por isso que eu fico aqui com vocês toda segunda-feira. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, que nós vamos ter o quadro Mexa-se hoje no programa. Então vocês vão ter mais uma oportunidade de não escapar da nossa maratona de exercício físico, viu? Fiquem bem ligadinhos aí. Eu quero agradecer de coração por vocês estarem aí, porque hoje eu tô muito brava. É mentira, não tô nada brava não. Porque o tema de hoje vai ser sobre o quê? O que as mulheres mais sofrem durante o nosso mês, que tem essas oscilações hormonais, aquela vontade de comer doce igual uma louca, sabe do que eu tô falando? Sabe, né? Você que é mulher entende e sente. E os homens eu acho que também sentem. A famosa TPM. O que será que é essa TPM? E hoje a nossa convidada muito especial para compartilhar mais uma aula sobre esse tema que todo mundo quer saber o que é a TPM é a doutora Raquel Moro, que ela é ginecologista, mastologista e estética feminina. Doutora, seja bem-vinda. Boa noite, Carol. Boa noite. Eu agradeço. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Gostei de coração. Então, sente-se no nosso cenário novo. Tá lindo aqui. Obrigada. Ainda vai ficar a cara mais do Viva Bem. Mas o pessoal tá cuidando com muito carinho e eu tô muito feliz mesmo, de coração. Mas a pergunta que não quer calar. Vamos lá. Ai, como a gente sofre. Como a mulher sofre todo mês, quer com cólica, quer com irritabilidade, quer aquela vontade de doce. Então, nós precisamos saber melhor de uma especialista o que é a TPM. Quando você me falou que o tema era TPM, eu achei até interessante, porque é um tema que é bastante importante para a gente todos os meses e é pouco discutido. Muitas pacientes, a gente mesmo fica com dúvida todo mês do que é normal e o que não é. Porque o pessoal acha que é frescura. Sim, né? Muita gente acha que é frescura. E muitas pacientes têm um sintoma e uma intensidade de sintoma que muitas vezes atrapalha trabalho e qualidade de vida. Então o incômodo é bastante grande mesmo. E como que a gente pode classificar essa TPM? Então, a TPM, na verdade, é uma síndrome, na verdade, a síndrome pré-menstrual. E ela é um conjunto de sinais e sintomas, seja ele físico, comportamental e emocional, que antecede mais ou menos em torno de 5 a 7 dias antes do período menstrual. Em algumas pacientes, os sintomas acabam com o início da menstruação e algumas ele ainda perdura e dura toda a menstruação. Porque assim, eu vou falar de mim, né? Vou falar de mim porque eu não tenho muito fluxo. Acho até bom isso. Mas os sintomas são chatos. Puxa vida, gente. A intensidade varia bastante de paciente para paciente. E a gente percebe que em algumas pacientes são mais sintomas físicos, no sentido de mais cólica, mais dor de cabeça, edema de membro inferior, aquela dor importante nas mamas. Em algumas pacientes elas têm mais sintomas emocionais, então a irritabilidade, quando a gente quer matar o marido, quando a gente tem insônia, ou o nervosismo, estresse, que fica maior que o normal. E em algumas delas isso soma mesmo, então são sintomas físicos e comportamentais realmente nesse período. Durante o dia a dia da mulher, mesmo se não estiver na TPM, eu digo assim, pode sobrecarregar o estresse que ela tem diário?
no sintoma da TPM, não. Não, tipo, somar mais na verdade durante o mês. A TPM, assim, essa síndrome pré-menstrual, ela não tem uma fisiopatologia muito bem consolidada. Alguns acham que são fatores genéticos, outros já pensam que seria uma sensibilidade aumentada de certas pacientes, aquela flutuação hormonal do período que antecede a menstruação. Então, assim, seria realmente uma alteração dessa faixa que precede a menstruação e não de todo mês, apesar da mulher ser completamente cíclica e os hormônios variarem o mês todo. Porque aí tem mulheres que não têm a TPM, né? Sim, tem mulheres que menstruam e nem sabem que vão menstruar. Que bênção, né? Essas ganharam na loteria. É verdade. Ganharam, porque, gente, eu tenho muita dor de cabeça. Tem cólica absurdas, que nem eu te falei. Tava morrendo de cólica outro dia aí. Eu já tinha tomado remédio, não passou. Eu falei assim, então dá uma segurada que eu vou correr. Fui. E aí a completa reação, realmente, de atividade física com esse período. E eu vou falar pra você que foi a melhor corrida que eu fiz. Melhora bastante mesmo, porque um dos hormônios que a gente libera durante a atividade, você vai poder falar melhor que eu, serotonina ou até o triptofano, que é um precursor, ele melhora muito essa sensibilidade, ou seja, essa sensação de bem-estar, pensando nos sintomas psíquicos, né, emocionais, e pensando também nos físicos, porque a atividade física melhora edema, melhora inchaço, porque o que muita paciente pensa no sentido de eu ganho peso no período pré-menstrual, então não é que ganha peso, na verdade é retenção hídrica. Você sabe que a atividade física ajuda muito. Desculpa te cortar, é que eu lembrei dela agora e se eu não falar ela vai ficar muito triste. Eu tenho uma aluninha de 11 anos, ela menstruou há 4 meses. E ela sente muito essa retenção líquida. Aí ela me perguntou para eu te perguntar por que isso acontece. Principalmente variação hormonal mesmo. Em algumas pacientes, a quantidade dessa retenção, a intensidade, na verdade, ela é bastante significante, a ponto de, nesse período, às vezes a gente tem que usar diurético ou alguma coisa associado também à atividade física para melhorar, porque é bastante incômodo. Mas aí, então, tem que aumentar a hidratação. Aumentar a hidratação sempre. Entendi. Sempre. E aí, como que a gente pode tratar isso? Tem tratamento? Tem tratamento. Na verdade, a gente tem que pensar e pensar bem junto com aquela paciente quais são os sintomas que mais incomodam. São sintomas físicos, é a cólica, é a dor de cabeça, são sintomas psíquicos e a partir daí instituir um tratamento. O tratamento geralmente ele se baseia em anticoncepcional, porque o anticoncepcional ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir, para anular quase que essa flutuação grande hormonal que a paciente faz. Então, ela fica menos suscetível a essa flutuação, consequentemente a esses sintomas. Também os antidepressivos, no caso de irritabilidade, as pacientes que ficam mais depressivas, mais nervosismo, insônia, também podem ajudar. E pensando nos sintomas mais localizados, por exemplo, a cólica, dor de cabeça, aí seriam os anti-inflamatórios comuns e analgésicos. Tá, mas assim, a gente teria que usar durante a menstruação. Sempre durante a menstruação. O anticoncepcional, fazer um ciclo inteiro, não é só... Muitas pacientes têm essa dúvida. Eu uso só quando eu tô com sintomas? Ou só... Não. O curso do anticoncepcional é durante o mês todo. Por quê? Porque ele precisa desse ciclo inteiro para fazer o efeito. E sempre usar aqueles anticoncepcionais que, como progestágeno, tem, por exemplo, a drospirenona, que é um tipo de progestágeno com efeito antiandrogênico, antimineralocorticoide, que vai ajudar nessa retenção hídrica. O paciente que tem um pouquinho de acne, uma pilificação aumentada, já ajuda nisso também. Porque o anticoncepcional, então, ele vai diminuir
os sintomas. Diminui um pouco Mas ele os não sintomas. vai tirar totalmente os sintomas. Ele melhora bastante os sintomas. É que, como eu te falei, depende de quais as queixas principais das pacientes. Tá. Uma paciente muito irritada, muito nervosa, se eu der o anticoncepcional, aquilo vai melhorar um pouco por conta daquela flutuação hormonal, mas não vai agir como agiria na cólica, por exemplo. E uma coisa que eu acho de extrema importância falar, que o pessoal toma anticoncepcional Sim, sem ir ao médico, sem prescrição médica. né? É. Então eu acho que eu vou tomar esse daqui, eu acho que tá certo e pronto. Esse assunto que você entrou daria um programa inteiro, na verdade, né? Porque acontece hoje em dia uma banalização de anticoncepcional. Eu uso o que a amiga usou, o que deu certo para a vizinha, e a gente vê que não é bem assim. Anticoncepcional é uma medicação séria, que como todas as outras tem indicações e principalmente contraindicações. Então ele tem que ser muito bem prescrito, muito bem analisado, porque realmente não é toda paciente que pode usar anticoncepcional, independente de ser nova, de ser adolescente, tem que ter prescrição. E aí também não tem muito um porquê, né? As adolescentes agora, no começo, usar anticoncepcional, não tô Sim, pensando falando... só em regularização de ciclo, a gente pode fazer isso de outras formas. A gente não pode colocar o uso do anticoncepcional nem somente para regular um ciclo. Precisa pensar na vida completa da menina. Se ela já teve relação, como é o ciclo. Por quê? Porque a normalidade no início do período menstrual, no início da vida de uma adolescente, a irregularidade é completamente normal. E aí também, gente, eu quero falar o seguinte, um assunto super legal ainda na TPM, que é a TDPM, que nós vamos entrar daqui a pouquinho, porque você sabe o que é isso? Eu também não sabia. Então eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta já já.